E aí, gentes, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre a situação atual da KTM, que teve novos desenvolvimentos e o inscrito José Antônio, ele me deu o toque disso daí que o Fausto Macieira da ESPN tinha informações novas. E de fato, alguns desenvolvimentos ele colocou, mas houveram outros desenvolvimentos noticiados agora esses dias. E um desses desenvolvimentos é a demissão como CEO do CEO da KTM, tá? Que foi substituído pelo Gottfried Neumeister. E isso já era de se esperar, tá? Porque uma vez que uma administração levou uma empresa para o buraco, ninguém mais vai confiar nela. Então, isso daí já tinha sido bola cantada, né? Mas não somente isso se desenvolveu, tá? A Bajaj e a ACF Moto e outros fabricantes, incluindo a Remus, líder mundial em escapamentos esportivos, concordaram em investir. Anteriormente, a, a Bajaj tinha saído a notícia de que investiria 300 milhões. A CF Moto, algo em torno de 350 a 700 milhões, dependendo da negociação, tá? E essa Remus não tem nenhum valor do quanto seria o investimento. E também investidores puramente financeiros que estão esperando para ver se o plano de recuperação é viável ou não para poder entrar. Veja, o, o Pierre, que era o dono que é dono da maior parte das ações da Pierre Mobility, que é a dona da KTM, Husqvarna e GasGas. Epa, você esqueceu da MV Augusta. Não, não esqueci. A MV Augusta, ela tá sendo colocada de lado. Vai ser uma empresa separada, não vai estar no mesmo grupo, tá? Tá na holding, mas não no mesmo grupo. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Seguinte, no mesmo grupo, todo mundo está dentro de o mesmo guarda-chuva de um CEO geral, tá? A holding é separada, ela tem o seu próprio presidente que ele só vai dar conta para o conselho de administração. Então, não tem nada. As decisões desse pessoal têm a ver com o conselho de administração, mas não com o CEO do grupo Pierre Mobility. Conseguiu entender a situação? É um pouco confusa, tá? Mas já é um grande passo para diminuir o endividamento da KTM e das outras sob o guarda-chuva da Pierre Mobility. Veja, se os credores não estivessem realmente com vontade de negociar, quisessem que realmente a coisa, ó, vamos vender os ativos, recuperar o que é possível e vocês que se danem, não teriam exigido a saída do CEO
e o presidente financeiro, que também foi dispensado. Então, tudo está indicando que vai se chegar a um acordo, que parte dessa dívida pelo menos vai ser paga, e a empresa vai poder continuar funcionando. Isso é o que as notícias que o rapaz lá da ESPN trouxe, e que eu estou complementando com novos desdobramentos que apareceram nos últimos dias, que foram que saíram agora na sexta-feira, tá? E eu tive analisando direitinho várias outras fontes e tudo indica, tudo indica que aquele wishful thinking que eles tinham ao final do ano passado não vai se realizar por completo, tá? Isso pode esquecer. Eles podem realizar uma boa parte deles, daquilo que eles sonhavam, mas não vai ser tudo. Eles vão ter que pagar mais do que aquilo que eles estão se comprometendo inicialmente. Vai ser mais difícil para a KTM? Sim, não tenha dúvida. Mas vai ser algo executável. E aquele wishful thinking que eles tinham não era executável, tá? Isso é uma boa notícia? Sim, é uma boa notícia. Porque lembrem que ano passado saiu uma notícia de que a KTM e a Husqvarna teriam operação própria no Brasil. Muito provavelmente, essa ideia deve ser adiada por alguns anos. No mínimo 3 anos, tá? Muito provavelmente. Embora, se eles não fizerem isso, também vai dar uma alavancada nessa recuperação da empresa. Porque eles produzindo aqui na Zona Franca de Manaus, eles podem atender e de maneira com menores custos, praticamente toda a América Latina. Então isso já aumenta a margem de lucro deles, consequentemente, o abatimento nas dívidas. Então, tem muitas coisas que têm ainda que ser definidas, só que tudo isso vai sair de uma negociação com os credores numa coisa parecida com recuperação judicial, que é feita aqui no Brasil, tá? Todos os credores têm que se inscreveram para isso, têm que concordar. Por enquanto, o gestor dessa recuperação judicial é o Neumaster lá, tá? Pode ser até que ele mesmo não fique. Tem muita coisa ainda que não está definida, mas isso é o normal de quando uma empresa entra em recuperação judicial. O nome lá é outro, mas o sentido é mais ou menos esse, tá? E eu estava até espantado que isso ainda não tivesse acontecido. Mas tá tudo indo mais ou menos dentro daquilo que é esperado dentro de uma recuperação judicial. O responsável em última análise, que é o CEO, foi dispensado, tá? O Pierre agora só vai ficar no conselho de administração. E o que que o conselho de administração faz? Ele dá as bases gerais do que vai ser feito naquele ano. Só que mesmo o Pierre sendo o maior acionista, ele ainda tem de acatar muita coisa que sai do conselho de administração.
Então, tem muita coisa aqui ainda para correr. E o fato do Peter ter saído e perdido muito do poder dele dentro da KTM vai ser saudável para a KTM. A KTM ela precisa de um presidente. Presidente, CEO, a mesma porcaria, tá? Só mudou o nome para ficar mais bonitinho. A KTM precisava de um presidente que ele fosse mais pé no chão. Não que o Pérez não fosse, ele fez um grande trabalho nos últimos 29 anos. Só no 30º ano que ele fez meleca para todo lado, tá. Mas durante 29 anos ele foi um excelente presidente. Só que o mundo mudou, as condições de mercado mudaram e ele não soube se adaptar a isso. Então ele precisava sair. E eu acho que isso vai fazer com que, ao longo desse nosso primeiro semestre, a gente comece a ter notícias boas sobre essa recuperação judicial. Eu particularmente acredito que a Bajaj e a CF Moto entrando com a grana e fazendo pressão por motos de maior volume, que é o que moto de grande volume, até 300 cilindradas, 350 cilindradas, é o que paga o dia a dia da empresa. O que dá lucro realmente são as maiores, como eu já expliquei várias vezes aqui no canal. E a KTM, ela precisa disso, de motos de volume, com um preço acessível, e os preços da KTM não são assim nenhuma Brastemp, tá? E nesse ponto, tanto a CF Moto como a Bajaj tem muito a ensinar a KTM. Então, é uma coisa que pode ser muito saudável para ela e também recuperar aqueles empregados que tiveram de ser demitidos. E ainda há um número substancial de empregados que terão de ser demitidos se eles não conseguirem implementar essa recuperação judicial em condições, mais favoráveis, ou, se você preferir, menos dificultosas. Por que eu estou dizendo isso? Tem uma parte dos credores que não está querendo negociar nada. Deu um te vira, e isso pode emperrar um pouco essa recuperação. Mas é aquela história, né? Você já está com a corda no pescoço. Você mesmo vai puxar a sua corda? E é mais ou menos isso que está acontecendo nesses outros credores que não querem negociar nada. Então, há desdobramentos ainda a acontecer. Todos eles, todos eles parecem bem favoráveis, inclusive com os investidores financeiros que estão esperando para ver se realmente tem condições de fechar essa dívida e eles investirem para fechar isso de uma vez. E aí a KTM se recuperar. E logicamente eles vão querer receber isso de alguma forma. Então, tem muitas coisas rolando nessa história que é interessante até de acompanhar. Se, por exemplo, o grupo conseguir vender a
a MV Augusta, a participação majoritária que eles têm, para algum investidor, algum grupo financeiro ou até mesmo outro grupo automotivo, já vai também adiantar um bocado essa recuperação. E do jeito que a informação ficou pulando em todos os as fontes que eu li, a impressão a impressão que eu fiquei, e isso é opinião, tá, é que eles realmente estão procurando um comprador para a MV Augusta. As operações da MV Augusta que tinham sido centralizadas na Áustria estão voltando para a Itália. E é como eu falei, vai ser uma divisão totalmente separada. E essa divisão separada pode ser vendida. O que deu a entender nessas leituras que eu fiz é que o que eles não vão abrir mão de jeito nenhum é GasGas, Husqvarna e KTM. Não sei como é que eles vão fazer com relação, por exemplo, à KTM, porque a CF Moto e a Bajaj já têm uma participação significativa lá. Se eles aumentarem essa participação, vai ser complicado a gestão. Mas isso é um problema que eles têm para o futuro, não hoje. Hoje eles têm que colocar a cabeça para fora d'água. E parece que estão conseguindo. Gente, por enquanto, essa é a informação que eu consegui nos últimos dias encontrar, tá? Qualquer desenvolvimento a mais dessa situação, ou vai estar num Perambulista News, ou, como hoje, vai ter um vídeo específico, já que havia bastante informação relevante para passar para vocês, ok? Gente, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de deixar a sua inscrição com o sininho ativado e principalmente o seu comentário. O que vocês estão achando desse desenvolvimento, dessa recuperação judicial da KTM? Vocês acham que ela vai realmente conseguir sair desse buraco que ela se enfiou? Eu, pelo meu lado, acredito que tem 95% de chance de conseguir. Esse 5% vai depender de algumas coisinhas que eu não consegui uma informação precisa. Mas eu digo a vocês, tem 95% de chance de sair desse buraco. Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.